Dá um oi, um good morning. Hello, everyone. Dá um oi, bom dia. Para quem está do seu lado, novamente, bom dia. Bem-vindos. E aí, jovem, bom dia. Muito obrigado, maravilhosa. Tem muitas coisas aqui, gente. Gente, vamos orar pelos nossos kids. Ai, cadê a Valentina, a Domi, o Pietro? Ai, eu tava até pensando, é você, Pietro, falando, eis-me aqui. Quem que é? Dani ou Jéssica? Dani? Vai lá, Dani, ore por nós. Ah, gente, como que a gente fez? A gente vai orar, né? Então a gente abaixa a cabeça, fecha os olhos, lembrou? Isso. E nós, adultos, estendemos as mãos para abençoar, declarar bênçãos. Amém. Em nome de Jesus. Sim, Jesus, obrigada. Eu sou a sua filha, que ela te conheça, que ela te ouça cada vez mais. Obrigada, Deus, pela beleza. Que a beleza dela seja sempre de dentro para fora. Eu oro para que o Senhor batize ela também com o Espírito Santo. Eu oro, Senhor, para que ela cresça em te conhecer, em ouvir sua voz cada vez mais. Amém. Prontos? Ai, gente, hoje tem muitas coisas aqui. Hoje eu trouxe... Nossa, essa água aqui não é muito... Eu vou até tirar daqui, gente, porque... Deixa eu só abrir, porque hoje as minhas notas estão aqui. Pronto! Tá aqui, gente. Ai, que lindo, né, gente? Nosso lugar, o lugar que o Senhor nos deu. Uma coisa que eu e o pastor Mateus sempre falamos desde quando nós chegamos aqui, era tão lindo. Se vocês não sabem, quando nós viemos para cá, né, o Senhor falou, e é sempre um desafio, mas é uma bênção a gente rompendo os desafios. Nós chegamos aqui com o endereço num papelzinho, porque é aquela coisa, imigrante, só com mala, não conhecendo o lugar, nunca vimos para cá, especificamente para essa região, para esse sítio. Não tinha nem um telemóvel ainda, a gente falou, vai que dá alguma coisa, a gente não consegue trocar o chip. E eu lembro que a gente estava com a morada, né, no papelzinho, e ali dentro do Uber, pegamos o Uber do aeroporto para ir com as nossas malas. E aí o cara perguntou, vocês estão vindo passear? A gente veio morar. Nossa, tem certeza? Eu falei, temos! E o lugar que nós chegamos realmente é uau, que lindo, que belo. E algo que a gente tem declarado, mais que um sítio belo, esse sítio é um sítio do avivamento. Vai começar nos nossos lares, nas nossas vidas. Avivar aquilo que está morto, apagado, que essa beleza mais que externa seja uma beleza de dentro para fora. Das famílias, dos lares, das nossas realidades, trabalhos, sociedades, escolas, clínicas, hospitais. Onde há mais dor, que nós estejamos ali como tocha viva, né? Como farol vivo. Esse é o lugar que nós oramos, declaramos sobre nossa nação, sobre nosso sítio. Amém? Bom, gente, para quem não me conhece, deixa eu ver se estou passando certo. Ah, tá passando certo. Show. Para quem não me conhece, sou a pastora Beatriz Canguçu. Eu, juntamente com o pastor Mateus Canguçu, viemos para cá, para Portugal, para servir essa nação. Viemos para cá porque o Senhor falou, estamos aqui, colocando nossa mão no arado, sem olhar para trás, com nosso coração cheio de alegria e vendo muitas coisas boas a cada estação. Esse ano, e nós estamos debaixo da liderança dos nossos pastores Ryan Adams, Jessica... Nossa, confundi aqui. Ryan e Jessica Adams, misturei aqui, gente. Os nossos pastores são os fundadores da igreja Tables Cascais. Tables Cascais, não só Tables Cascais, Tables Global. Nós temos 3 igrejas, uma na Finlândia, ali em Helsinki, uma em Belo Horizonte, no Brasil, e uma aqui agora e a igreja que nós estamos juntos aqui, Cascais, Portugal. Estamos já plantando outras, orando por outras, e nós sabemos, como a palavra diz, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja nasceu não no nosso coração, na nossa invenção, não. Foi dado a nós como herança, mas é aquilo que o Senhor planejou, né? É o mistério revelado, como diz a palavra, que Cristo trouxe essa revelação, o Espírito Santo acrescentou, e não só nos acrescentou com essa revelação, mas nos capacita a viver essa realidade. Onde somos e onde estamos. Esse ano, desde o início do ano, o Senhor começou a falar no nosso coração sobre aquilo que Ele queria gerar como igreja. Nós estamos indo para o nosso 2º ano como igreja, a gente ainda é um bebê. Imagina, pensa uma criança de 2 anos. Somos bebês, estamos crescendo, aprendendo. Estamos aqui no underground, né, no subsolo. Por quê? Porque eu tenho um propósito também. Estamos orando já para o espaço maior, para o crescimento da igreja, aquilo que queremos crescer como família, crianças, jovens, ensino, missões. Tantos sonhos e planos e visões que o Senhor tem para nós. E quando eu falo para nós, é para nós mesmos. Porque o Senhor sempre tem visão para o povo dele. Sempre tem visão para a família dele. E o Senhor estende essa visão sobre nós
quanto mais nós nos alinhamos e nos aliançamos a estar sobre a vista dele. A palavra diz em Salmos que sobre a vista do Senhor, é um lugar de baixo assim, ó. O que é baixo? Pertinho da vista dele, ele nos dá o conselho. Como que é precioso saber que tem uma visão específica do Senhor para a sua vida, a cada estação. Que pertinho desse, próximo do coração dele, ele quer direcionar você, a sua família, a sua casa. E esse ano, o Senhor, no início do ano, ele falou, vão aprender, retomem, tragam novamente a essência do lugar do que é o temor. Então, no mês de janeiro, nós falamos sobre o temor do Senhor. Todas as nossas pregações, nossos ensinos, eles estão também disponíveis no nosso YouTube, nas redes sociais. Para quê? Para a gente ouvir, reouvir, compartilhar, liberar, para o Senhor alcançar palavra, o alcance da palavra ser maior e além do que só estarmos aqui. E no segundo mês nós falamos sobre honra, porque o temor do Senhor, que é temer a Deus, nos leva para esse lugar de honra. E uma honra que primeiro estabelecemos nele e ensina a gente a estabelecer um com os outros. Nosso vínculo familiar, na sociedade, nas hierarquias, nas estruturas, no nosso relacionamentos do dia a dia e muito mais. E desde então, em março, começamos em março, quando temos temor, caminhamos em honra, há um lugar de poder ser manifestado. Não o nosso poder, mas o poder dele. E desde março nós temos aprendido sobre o poder. E já falamos sobre o poder da adoração, o poder da palavra, o poder do Espírito Santo. Falamos que o Espírito Santo, ele habita em nós, mas é um lugar que ele quer transbordar. E quanto mais eu conheço ele, eu aprendo do Senhor e da palavra dele, o meu coração é disponível para aprender a receber o que ele tem para mim. E também realizar o que ele deseja fazer em mim, através de mim. E hoje nós vamos falar sobre o poder. Gente, ó, troquei aqui, ó. O poder do processo, né? Do processo, gente. O poder do processo. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 5. Eu vou colocar aqui também os versículos. Muito bom, tem aqui para quem precisa acompanhar. Meio que eu fico no meio, né, gente? Mas se você quiser acompanhar, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Todos juntos? Pode abrir na sua aplicação, também está aqui no telão e vamos ler. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor aos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém, aleluia! Se você é a primeira vez que está ouvindo essa palavra, o que tem a ver? Essa carta a Romanos, né, é uma carta que o apóstolo Paulo escreve numa igreja que é gentílica. O que é gentílica? Nós somos gentílicos, assim dizer, essa é a realidade. Nós não viemos dessa essência do povo de Israel, do povo judeu. Então, não tinha ainda um quesito de religiões ou de um conhecimento de quem era o Senhor. Não, após Cristo ser crucificado, o Espírito Santo, né, ter acontecido o batismo do Espírito Santo, os discípulos receberam aquele batismo e começaram a não apenas carregar a presença, mas ativar a presença, cumprir o seu propósito, o seu chamado. O evangelho foi sendo pregado e os discípulos, e assim como nós, nada mais, nada menos estavam fazendo aquilo que era a grande comissão. Jesus falou, olha, eu venci todas as coisas, agora vocês vão, peguem minha palavra, batizem, nosso batismo está chegando, 2 de maio, poderoso, nas águas de Cascais, na Baía de Cascais, será um dia maravilhoso. Batizem, coloquem as mãos sobre os enfermos, curem, libertem, enfim. O Senhor falou, olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Por que a gente está falando sobre uma série de poder, pastora? Porque eu e você, como filhos e filhas de Deus, no momento que a gente recebe essa realidade, tem muito poder disponíveis para nós. Tem muito poder. O Deus que nós servimos, o que a gente estava cantando? A Ele a glória, porque é apenas a Ele a glória. Toda honra, glória e louvor só é dada ao único que é digno de receber, que é o Senhor. Eu e você, como quando na nossa fraqueza, pequenez, tentamos dar glória a nós mesmos, ou às coisas, ou a conquistas, a pessoas, a gente sempre falha.
A glória se desvanece, é passageira, é infinita. E aí sobra o quê? O vazio. Sabe por quê? Porque eu e você fomos criados para dar glória a Ele. E Ele é todo poderoso. A questão é que muitas das vezes eu e você não vivemos essa vida de poder. E nós precisamos perguntar, peraí, se eu aceitei a Cristo, se eu conheço Ele, se Ele é real, então isso que está falando aí eu tenho que viver. Então por que eu não estou vivendo isso? E nesse lugar que nós estamos aprendendo junto. E hoje nós vamos falar desse lugar, dessa construção que Cristo sempre quer fazer em nós. Hoje nós vivemos uma sociedade que o que você faz ou o que você tem te define. Mas você sabia que em Deus não é assim? Obrigada, Jesus. Naquele que te criou, naquele que te formou? O Senhor está sempre interessado e preocupado. O maior interesse dele, sabe o que é? Com o seu coração. O que você é? O que você carrega? Aquilo que você faz e aquilo que você gera, alinhado ao coração dele, tem um poder, tem uma proporção, tem uma potencialidade, tem uma intenção maior e melhor. Porque volta e dá glória para ele. Mas nós só podemos ver essa realidade quando primeiro a gente aprende dele e fala, Senhor, que Cristo seja formado em mim. Ser cristão é mais que simplesmente viver uma religião. E a gente fala isso com vocês constantemente. Religião, por que tantas pessoas saem da igreja? Porque muitas das vezes não passam por isso que a gente vai falar aqui hoje. E muitas outras das vezes aprendem a viver a religião e não o relacionamento. O relacionamento, primeiro lugar que Deus vai te chamar para ser, sabe o que é? Que nos chama para ser filhos. Todo aquele que crê, se confessares com a sua boca, se creres no seu coração e confessares com a sua boca, ele dá o direito de ser filho e filha de Deus. E aí nesse lugar, e eu não sei se você sabe, normalmente nós falamos com vocês, a salvação, gente, aceitar Cristo, receber, é o start, é o início da jornada. A partir desse lugar, ele é a porta, ele abriu o caminho, ele é o caminho. Ele fala, agora você vem nessa jornada, a uma jornada de transformação. Há uma jornada de cura, há uma jornada de libertação, há uma jornada de alinhamento, há uma jornada de você abrir mão dos medos passados, traumas, dores, para que eu seja formado em você. E quanto mais você voltar para o seu design original, que era lá em Adão e Eva, antes do pecado, face a face comigo, aprendendo a ouvir minha voz, conhecendo o meu coração, discernindo o que eu tenho para você, você vai viver uma jornada de poder, crescendo. Então há um lugar no Senhor, no coração do Senhor, que mais do que as conquistas externas, o Senhor quer gerar em nós um caráter aprovado. Nós acabamos de ler aqui o apóstolo Paulo falando com essa igreja, que era uma igreja que não conhecia o Senhor, vivia várias outras religiões, e ele falando, olha, nós fomos justificados. O que é justificados? Esse lugar da salvação. Agora vocês têm fé, vocês têm paz. É tão lindo que todo mundo, né, normalmente as pessoas que é a primeira vez que de fato recebem a Cristo, algo que a gente sempre ouve como testemunho é falando assim, eu tenho paz. Eu vivia sempre agitado, atribulado, meu coração. Agora, apesar de eu não entender tudo que está acontecendo, é uma paz. Eu falei, isso, é a paz que excede todo entendimento, como a palavra diz. E nessa condição, olha que lindo, o apóstolo ensinando aqui, versículo 3, nós obtivemos esse acesso pela fé. E isso é pela graça, não foi de graça, é pela graça de Deus. Versículo 3, mas isso também a gente não só se gloria na salvação, fui salvo, obrigada Jesus, tem o seu perdão, tem perdão disponível para mim e para ti. Todos os dias da nossa vida. Mas mais do que isso, olha que maravilhoso, o apóstolo Paulo agora está começando a ensinar, olha, vocês entraram na porta, agora avancem no caminho. Mais do que isso agora, não só isso, mas também, versículo 3, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O interesse do Senhor, quando Cristo, de fato, a gente reconhece Ele como o Senhor e Salvador da nossa vida, não é parar aí, é iniciar a jornada para que o nosso caráter comece a ser aprovado. E para o nosso caráter ser aprovado, algo que a palavra vem nos ensinar, não há caráter aprovado sem processo. Olha que incrível. Eu me alegro nas tribulações. Há um lugar que eu e você nós vamos aprender em Cristo Jesus que nós podemos nos alegrar nos problemas. Nós podemos nos alegrar na dor. Nós podemos nos alegrar na falta. Isso é loucura? É loucura sim, gente. Assim, naturalmente falando é loucura. Mas por quê? Porque mais do que o resultado, Cristo está interessado com o meu e o seu coração.
Ele está interessado que a gente se torne como ele é. Isso quer ser cristão, parecer com Cristo. E aí, nessa condição, esse lugar da palavra aprovada é uma palavra grega. Para caráter aprovado é dokimé, aquilo que foi testado e considerado genuíno. O Senhor deseja que eu e você sejamos como Ele é, porque Ele sabe. Se de fato você sabe quem você é, o que você carrega, para que eu te chamei, nada pode te parar. O destino que eu tenho para você, né, que a salvação nos dá esse lugar, a eternidade. Você sabia que depois de morrer, não é só, meu corpo vai definhar. Não, não, querido, você tem um espírito. Sem Cristo Jesus, nosso espírito é morto. Por isso que a gente não consegue ouvir, discernir, falar, sondar. Quando a gente aceita Cristo, parece que é algo... Você fala, é mais que o arrepio, é mais que o choro e a comoção, não é que seu espírito é vivificado. É esse o preço que Cristo pagou na cruz por mim e por você. E aí, nesse lugar, começa a ver uma coisa, opa, eu tô ouvindo umas coisas, então, opa, não me sinto... Parece que, enfim, eu não discernia isso, agora eu tô discernindo. Mas nesse lugar também, há o quê? A sua alma. O que a gente fala que é a alma? É a razão, ali o lugar da consciência, as suas emoções, a sua vontade. E aqui tem a carne. Quando nós morremos aqui, se Jesus não voltar, que nós cremos, essa carne aqui sua se emperece, veio do pó, volta pro pó. Mas há uma condição do seu espírito que é chamado para ser eterno. Eu sempre falo com as mulheres quando a gente está tendo discipulado. Por que é tão difícil para a gente morrer? Nunca é fácil morte, gente. Pode ser de alguém de 100 anos, pode ser alguém de um dia, pode ser do nosso pet, bichinho de estimação. A morte não é algo fácil de lidar. Sabe por quê? Porque no meu e no seu DNA há um lugar que é para a eternidade. Nós não fomos feitos para morrer. A morte veio de uma consequência do pecado. A palavra diz, o pecado gera morte. Então, nessa jornada de ser cristão, para haver um lugar de manifestar do poder, da realidade de Cristo ser formado em nós, há processos que precisamos passar. E o processo é necessário, sabe para quê? E por isso que a gente tem que se alegrar, porque o processo vai revelar, não vai revelar para Deus que você é, Ele já sabe. Ele já sabe a sua falta, Ele já sabe a sua dor, Ele já sabe as questões. Nada, a palavra diz que os nossos pecados mais ocultos é como a luz do meio-dia diante do Senhor. O que é a luz do meio-dia, gente? O sol ali, ó, alto, brilhando, mostrando tudo, claro. Não tem nada no seu coração, na sua vida, na sua história que o Senhor não saiba. Mas Ele não sabe para te condenar, te julgar e falar, olha só, você é um perdedor, loser. Não, não, não. Ele sabe para falar, filho, eu sei o que você precisa. Eu tenho o que você precisa. Há um design em você que vem de mim. Há um DNA que é o meu DNA implantado, gerado dentro de ti. E é nesse lugar que alinha. Mas para essa realidade em Cristo Jesus, né? Quando a gente aceita Cristo, eu sempre falo, quando você aceita Cristo, você não esquece seu nome no outro dia. Você não deixa de querer comer, ficar cansado com raiva. Mas há uma jornada. E muitas das vezes, porque como cristãos, a gente tem uma tendência de focar o nosso olhar na religião e não na palavra Cristo sendo formado em nós, nós paramos. E aí começa a vir uns processos, a gente não entende ou não discerne, e a gente para aqui. E muitas das vezes não sustentamos o Cristo ou o poder que Ele tem para nós, ou não vivemos isso, porque a gente não está gerando um caráter aprovado. E a palavra quer nos ensinar isso hoje. É no processo que somos transformados, é no processo que somos moldados, e é nos processos que nos tornamos, fazemos e vivemos aquilo que o Senhor tem para nós. Abra sua Bíblia agora. Essa, gente, foi só para a gente pegar e entender o processo. 2 Reis, Antigo Testamento. 2 Reis, nós vamos ler uma história aqui muito preciosa. E o Kids também está aprendendo sobre essa história hoje. Mas eles vão aprender do jeitinho dele, como eles precisam. E essa é uma história maravilhosa. E talvez você nunca ouviu essa história. Mas é uma história que fala tanto pra gente, representa tantas coisas, que o Senhor quer ministrar essa manhã falando sobre o poder do processo. 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 14. Também está aqui no telão, letrinha pequenininha, mas nós vamos ler juntos. É uma história, mas é bem assim corrida. E a gente vai focando nos pontos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o outro rei, o rei da Síria, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você encontrará o rei de Israel
Então Naamã partiu, levou consigo 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Muitos presentes, gente. A carta levou ao rei de Israel dizendo: junto com essa carta, estou enviando meu oficial, comandante Naamã, para que os cure da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou uma mensagem. Por que rasgaste as suas vestes? Envie esse homem a mim, ele saberá que há um profeta em Israel. Eita! Então Naamã foi com seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que ele não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse lhe pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu do Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Essa história de Naamã, e aqui deixa eu recapitular um pouquinho se essa história é nova para si. Essa história é de um comandante poderoso, guerreiro, pensa numa pessoa de muita autoridade, poder e influência. A própria palavra diz que ele tinha honra, ele tinha muita autoridade, ele era um guerreiro, ele ia diante do rei, assim, presidente, autoridade, ele tinha acesso. Ele tinha toda essa vestidura, essa armadura, essa capa. Quem você é hoje? Vamos fazer essa pergunta para as mulheres, quando estamos no discipulado. Eu falo: quem é você? Quem você é? Quais os títulos que você carrega? Qual o lugar de influência que você tem? O que você faz? Se você fosse olhar para a sua vida, como te definiriam? Quantas das vezes nós vivemos essa condição de Naamã? Nós sou dona de casa, sou empreendedora, sou professora, sou líder, sou não sei o quê, tenho meu negócio, tenho minha família, sou pai, sou mãe. Temos os títulos. Mas por dentro, assim como Naamã, debaixo daquela capa, tinha uma doença, tinha contaminação, tinha sujeira. Era a real condição dele quando ninguém estava vendo. Quem somos nós quando ninguém está nos vendo? O que eu e você tem de valor quando homem nenhum pode ver, não é título, nada pode definir? O que está dentro do nosso coração? É tão incrível porque Naamã tinha assim essa capa e ele tinha tudo, mas por dentro, não sei como você, quantas das vezes nós somos assim, a gente vive, faz, trabalha aqui nessa terra, sendo imigrante ou não, mas quando chega em casa, no final dos nossos dias, você sozinho, com o Senhor, ou talvez você nem atesta que Ele é o Senhor, mas você sozinho consigo, quem é você? O que você carrega? O que você tem? E nesse lugar e nessa condição, Naamã vivia esse dilema, né? Esse lugar. Opa, eu venço, faço tudo, mas por dentro eu tô morrendo. Por dentro eu tô doente, por dentro eu tô ferido, por dentro eu tô carregando essas questões, essas mágoas, essas faltas. Quantas das vezes essa é a nossa condição diante do Senhor? A lepra, hoje em dia, a conotação, a definição ou entendimento da lepra, hoje também é chamado de hanseníase, é diferente da lepra daquela época. A lepra daquela época era uma condição que não tinha o mesmo saber, o nível de tecnologia, informação e ciência que nós temos hoje. Mas a lepra representava também um lugar de contaminação, pecado, principalmente sobre o povo de Israel, impureza, um lugar também de que quem tinha ali ou desenvolvia isso, porque o Senhor, no Antigo Testamento, traz várias questões, e a lepra não era só uma condição que vinha nas pessoas, às vezes estava no local, no ambiente, era algo impuro, contaminado. E também tinha outras conotações na palavra de Deus, que a gente não vai focar tanto hoje, mas era um lugar também de, vinha sobre muitos daqueles que traziam um lugar de rebeldia,
um lugar de rebeldia, um coração duro, orgulho. E aí o Senhor estabeleceu, olha, é fruto do seu coração, então vive aí o que você quer. E era um lugar, assim dizer, o resultado das escolhas do próprio coração. E nessa condição, o que é a lepra? Qual que era a realidade da lepra, né, gente? A lepra era o quê? Uma bactéria, uma contaminação que vinha de dentro para fora por várias questões. E antigamente, normalmente, vinha em várias, não só no quesito de uma contaminação natural, vinha também como lugar do Senhor simplesmente mostrando aquilo que era de dentro para fora, que estava sendo internalizado, um juízo dele também. E a lepra começava assim, manchas no corpo, são manchas no corpo. Só que essas manchas, o que acontece com essas manchas? Começa a trazer um lugar de insensibilidade. O sistema nervoso e de sinalização que é gerado ali para que quando a gente tem um corte, quando a gente tem uma dor, a gente fala, opa, cortei, deixa eu fazer um curativo. Opa, tá doendo, nossa, deixa eu checar e lavar aqui. E o que acontecia com essas pessoas? Começava a vir a lepra, cortava, não sentia. Aí eu limpava, aí ficava lá muito tempo, aí começava a infectar. A infecção começava a crescer, crescer, crescer. Aí de repente estava podre. Aí o quê? Tinha que amputar. Então, muitas das vezes, no Antigo Testamento, e muito tempo na história, as pessoas que tinham lepra não tinham uma parte do nariz, não tinha parte das orelhas. Por quê? Essas coisinhas pequenas que vinham, mas não eram limpadas, não eram curadas, porque não tinha mais sensibilidade para sentir a dor, ou até assim, é pequenininho, não estou sentindo mesmo, não, deixa aí. E aí, além disso, o que acontecia? Essa pessoa tinha que ser excluída da sociedade, tinha que ser excluída ali do ambiente dela. Por quê? Porque a pessoa carregava tanto disso, dessa doença, dessa contaminação, que ela nem entendia. E sabe o que acontecia? Ela se tornava um foco de intoxicação. Ela se tornava um foco de ser infestação para os outros. Sabe o que é isso na minha, na sua vida? O pecado. O pecado é essa realidade para mim e para você. Para todos aqueles que de fato foram batizados no sangue de Jesus, escolheram, o chamar como filho de Deus, mas não só para todos eles, para toda a humanidade. O pecado é isso, o pecado é essa condição que vai nos deixando insensível à voz de Deus. O pecado sem Cristo já faz parte da nossa natureza, todos nós nascemos com essa lepra. Por quê? Porque o homem pecou. O homem e a mulher, o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva pecaram. E a palavra diz, todos foram destituídos da glória de Deus. Porque Adão e Eva estavam representando o meu e o seu coração diante do Senhor. E aí nessa condição, essa contaminação, gente, começa bem sutil, uma insensibilidade. Não tem problema. Não é isso não. Não tem nada a ver. E aí começam a vir dores, feridas que às vezes acontecem pela vida, pela jornada, pelas tribulações. Mas em vez de a gente ir ao Senhor e sermos curados, limpados, lavados, muitas das vezes o que acontece? Essas feridas geram em nós, vai crescendo, vai ficando mais fundo. E quando você vê, você está perdendo parte de si. A dor, a tristeza, a raiva, a frustração, o desentendimento, questões familiares, do nosso passado. Quantas coisas nós carregamos muito de nós na nossa infância, na nossa adolescência. Quem não foi curado, não recebeu a palavra, o alinhamento de Jesus, e a gente carrega isso nas próximas gerações da nossa vida. E aí, sem perceber, já está infestando. Vivemos uma vida meio calejada. Talvez por de fora a gente está com amargura. Maravilhoso e tal. Mas por dentro, o Senhor vê como de fato nós estamos. E para esse processo, o poder do processo, Naamã, olha aqui, na história dele, ele entendeu. Opa, tem honra. Olha que maravilhoso, gente. Olha como que é precioso. Naamã recebeu o que ele precisava. E a palavra, a gente vê aqui pro final, que ele foi curado, purificado. Não porque ele sabia. Não porque ele entendia de si. Sabe por quê? Ao redor dele tinha uma menina que conhecia o Deus que pode todas as coisas. Quantas vezes eu e você estamos aqui porque a gente recebeu um convite? Ou então às vezes foi mesmo um grito do Espírito Santo falando, vá, você fala, eu preciso de algo, deixa eu lá visitar, deixa eu lá ver se quer saber. Não sei como você chegou aqui, querido, mas há condições na nossa vida que o Senhor usa para falar, vem pro processo que eu quero purificar, vem pro processo que eu quero libertar, vem pro processo que eu quero alinhar. Olha que maravilhoso. Aquela menina, gente, ela era uma exilada. Ela estava ali servindo um rei acomodante que um dia era povos, era terras ali, territórios próximos. O rei saqueou a cidade dela, roubou tudo e aí o despojo, o que era a recompensa? As pessoas, os bens, a terra. E ela foi levada para casa. E ela foi levada ali, uma menina, possivelmente jovem, talvez perdeu a família, não fala da família, não fala nada dela. Fala que ela conhecia o Deus de Israel. O Deus que é real, que é poderoso. Há um lugar na minha e na sua vida que tudo muda quando de fato nós conhecemos quem é o Senhor. Mesmo na dor, mesmo no exílio, a gente continua sendo o que a gente é chamado para ser, uma bênção.
Olha que maravilhoso. Uma menina, então não despreze os seus convites. Não despreze quando o Senhor te usa. Não despreze as pequenas coisas. Fala, isso não tem nada demais. Não vale nada, não. Se você de fato conhece o seu Deus, tem muito poder. E a semente que a gente planta ali é incorruptível. E ela falou, eu conheço. Ela falou, olha, gente, ela podia ter carregado naquela casa. Pensa a situação dessa menina. Falando, ai, morra mesmo. Olha o mal que me fez. Não merece nada. Talvez não tenha minha família. Eu tô aqui te servindo. Não. Ela entendia, o que eu tenho pode... E outra coisa da lepra. Hoje em dia a gente já tem medicações que tem um controle, até um lugar de cura. A gente sabe que a cura no Senhor é o mesmo ontem e hoje para sempre. Mas naquela época era literalmente só o Senhor. A lepra é uma condição de morte. Assim como o pecado na nossa vida. O pecado gera morte. Não importa você concordando ou não. Se tem algum nível de pecado na sua vida que não é alinhado com a palavra, com o coração do Senhor para ti, vai gerar destruição. Vai gerar morte. O resultado final, o fruto vai ser amargo. Vai ser algo que você não quer comer, provar. E vai gerar dor, vai gerar falta. E aí nessa condição, Naamã ouve o Deus de Israel, vai pro rei e fala, preparei meus presentes, preparei tudo, agora eu vou de encontro ao profeta. E aí o rei fala, vai mesmo. Aí o rei não estava muito alinhado com o profeta não, porque o rei também estava aí, não quero a voz de Deus, não preciso da voz de Deus. Então ele já ficou armado. Como assim? Você está vindo aqui? Eu não posso te curar não, eu sou um homem igual você. Ele falou, pronto, já pensando, daqui ele quer fazer guerra contra mim. E aí naquela situação, aquele alvoroço no palácio, chega a voz de um homem de Deus. Uma pessoa que representava. Quem que era o profeta, né, naquela época? O profeta naquela época, aquela pessoa que representava, era um porta-voz do Senhor. Representava a orientação, a direção com clareza. Não só ele, deveria também ser os líderes, os sacerdotes e assim como os reis. Mas muitas das vezes o rei focava mais no seu poder, na sua armadura, na sua conquista do que a voz de Deus. É por isso que às vezes não batia. E aí o profeta manda um recado, fala, manda vir pra cá. E aí Naamã vai, mas sabe o que acontece? Assim como Naamã, muitas vezes nós, quando estamos aqui na igreja, ou diante do Senhor, ou falam, ai, mas é que Deus não resolveu, eu não creio em Deus. A maioria das pessoas que não creem em Deus, porque já decidiram entre si, a gente já fala a primeira condição, ou porque tiveram também uma condição aqui de decepção. Primeira coisa para Naamã ter ido para esse lugar, e é o lugar também que Deus quer tratar conosco, Deus lida com o nosso orgulho. Naamã ficou indignado e saiu dizendo, ele foi até o profeta, foi à casa com toda a pampa, carruagem, presentes, falando, agora eu vou... Não, gente, peraí, agora não tem como ele negar minha bênção. Tô fazendo tudo isso pra ti, Senhor, não tem como negar minha bênção. E quando ele chega na casa do profeta, não é nenhum profeta que vai ao encontro dele. Ele envia um servo para falar, Naamã, lava-se no rio 7 vezes, vai ser purificado. Olha o que Naamã fez. Ele ficou indignado e saiu. Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria pelo nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Gente, quantas vezes nós somos assim diante do Senhor? Senhor, tô aqui. Fui salvo, tô te buscando. Você não fez isso ainda no meu trabalho? Você não fez isso ainda na minha família? Você não cumpriu isso na minha realidade? Como assim, Deus? Eu fui pra igreja, o pastor não falou isso, não fez aquilo? Não, vou embora. Não. Pra que eu tô aqui? Que igreja é essa que não faz isso? Eu sempre falo, eu amo falar isso. Gente, igreja é eu e você, sabia? Quando você fala da igreja, você tá falando de si. E está faltando algo, é porque normalmente é o que você não tá fazendo. Então, quantas das vezes já pra igreja, não, só pede isso, só faz aquilo. Não, por que não fez isso aqui? Por que o louvor não foi assim? Deus, na minha vida, eu vim agora pros caminhos do Senhor. Aí lembra que a gente leu Romanos? Olha, eu falei, a salvação é a porta inicial, é um processo. Mas peraí, Deus. Aí começa a palavra de se alegre na tribulação. Por quê? Porque a tribulação vai começar a provar o seu caráter. Vai começar a revelar para você suas fraquezas, suas vulnerabilidades, aquilo que você não é bom, aquilo que eu quero. Você fala que é bom, mas no seu coração você não é. Vai começar a revelar vaidade, orgulho. Primeira coisa no nosso processo para manifestar poder de transformação de quem Cristo é, Deus vai lidar com o nosso orgulho. O nosso orgulho ferido. O nosso orgulho de achar que nós somos Deus, falamos que Ele é Deus. Mas no final do dia, quem comanda a nossa vida somos nós. Quem lidera o que nós fazemos, quando e como, não é Ele, é nós. Nós nem queremos aprender a ouvir a voz dele. E aí, nesse lugar, a gente caminha como Naamã, às vezes. Com os nossos títulos, com as nossas vontades, por dentro ainda contaminados, mas indignados. O quê?
Eu fui na igreja e agora, depois de ser salvo, tem processos. Eu tenho que ir todo domingo. Tem que entregar dízimo. Nossa, tem que servir, tem que fazer. Ai, não, muito trabalho. O que está sendo aprovado? Qual que é o processo que está sendo passado? Por que você está fazendo isso? Você entende o porquê? A gente sempre ensina para vocês. Vai para a palavra. Entende o porquê. Vai a Jesus. E se tem alguma confronto no seu coração, pergunta ao Espírito Santo. Qual que é a raiz que eu não aprendi do seu coração? O que tem que ser removido de mim? A primeira barreira ao processo de Deus não é o pecado visível, é o orgulho invisível. O orgulho é o que nos impede de seguir as instruções que nos levarão à transformação, cura, libertação e aprovação. Um caráter aprovado. Gente, a gente precisa ser honesto. Nós somos muito orgulhosos, sim. Nós escolhemos ficar na nossa dor. Tem um processo. Quantas das vezes vocês vêm até nós buscamos o Senhor, oramos juntos. Vamos fazer isso. Não resolve nada agora, não. Vamos buscar do Senhor. Vamos discernir do Senhor. E o nosso orgulho fala, não quero isso, não é isso. Eu tô com dor, eu tô mal, eu. Quantas das vezes nós sempre vamos falar isso? Eu amo que vocês agora já estão até pegando. Quantas vezes, quanto mais sai da sua boca menos tem de Deus. Porque quanto mais a gente tem dele, a gente entende que, peraí, ele é o rei, ele é o Senhor, ele tem um comando, ele tem a liderança. O que o Senhor quer? Opa, o Senhor me orientou isso. Tudo que o Senhor nos orienta sempre está alinhado com a palavra dele, não com as suas emoções. Não é eu tô afim, eu quero, eu acho bom. Sabe por quê? Porque a gente trata Deus assim. O quê? Você não veio ao meu encontro. Deus, você não veio ao meu encontro e não fez isso, você não me curou dessa maneira. O meu processo de cura eu vou ter que pedir perdão. Não, a pessoa que fez o errado. O meu processo de cura eu vou ter que me humilhar. Não, eu que tô ferido, eu que tô mal. E aí ninguém quer me ajudar. Não quer ajudar do quê? Do seu jeito, da sua maneira? Ou você quer ter um lugar de ouvir a orientação do Senhor para o Senhor gerar o seu coração? O orgulho nos diz que o processo que Deus escolheu para nós é pequeno demais, é humilhante demais, é demorado demais. Nós vivemos numa geração fast food. Eu sei que tecnologia é uma bênção, faz um lugar que a gente se... Tão coisas maravilhosas que temos com tecnologia. Gente, eu tô na era do AI no meu trabalho. Todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova, desenvolver, testar 20. Hoje os meus chefes e todo mundo acha que eu consigo fazer 10 tarefas ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, na mesma qualidade. E eu sei que é desafios. Mas ao mesmo tempo, AI nunca vai substituir o lugar que eu e você fomos criados para ter. Sabe o que é? Relacionamento. Com o nosso Senhor, com o nosso Criador. Propósito, identidade. AI não pode falar, não pode gerar em você a identidade que você carrega. Não tem nada nem ninguém que pode, só o Senhor. O orgulho nos mantém leprosos enquanto protestamos contra o processo. A gente entra na igreja, querido, eu e você estamos aqui e devemos entrar como estamos, pobres, pecadores, sujos, lamentáveis, desesperados, quebrados, contaminando, devemos entrar aqui. Mas eu e você não deveríamos permanecer assim na jornada. Quanto mais eu e você escolhemos ter um encontro real com Deus vivo, se humilhando, buscando, eu e você precisamos ser transformados na realidade de Cristo. Isso que é cristianismo, não religião, é Cristo em nós, a esperança da glória. Precisa haver esse lugar de nós. A cura de Naamã, vou ler para Augusta aqui embaixo, não veio apesar do processo, ela veio por meio do processo. Sabe por que tem tantos cristãos rasos nessa sociedade? O número de cristianismos, igrejas evangélicas crescem, mas o mesmo nível de poder não cresce? Processos. Porque o nosso caráter não está sendo refinado, avançando, sendo aprovado, o mesmo nível de anos que a gente caminha com Cristo. E a gente para muitas das vezes no nosso lugar do orgulho. Deus frequentemente nos pede para baixar a guarda, para admitir que nossa necessidade, para que deixamos de lado nossos títulos e recebamos como filhos simples, e de forma simples e genuína a palavra do profeta. Outra coisa muito importante, não menospreze os homens e as mulheres de Deus que o Senhor coloca ao redor da sua vida. E às vezes a voz do Senhor é o lugar que traz confronto, gente. É o lugar que gera um incômodo que ninguém sabe, mas sabe por que gera tanto incômodo? Mais que do homem e daquela mulher, é do próprio Deus para a sua vida. Quando nós chegamos aqui como igreja, nossa oração é que vocês estejam numa igreja local, frutifique. A gente fala igreja local, árvore só cresce, tem raiz. Você fica aí sambando no vazio, no plantio, você vai crescer, mas sempre no nível assim, ó.
A árvore só cresce quanto mais a raiz é profunda e gasta tempo, tem processos. Escolha, né? Não apenas escolha. Vá ao Senhor e pergunte qual local que eu tenho que receber, ser podado e florescer. Porque árvore para crescer, planta para crescer também tem que ser podada, né? Tem as estações ser podada. Nessa condição, vá diante do Senhor, se humilhe. E o Senhor, gente, nós não estamos aqui, igreja, como seus pastores. Nós não estamos aqui para nos movermos e nós não vamos nos mover. Saiba disso, tenha certeza. No desespero, na emoção ou na pressão. Nós não vamos escolher nos mover. E no dia que a gente mover nesse lugar, rapidamente a gente tem que se arrepender. Porque nós estaremos errados. Não importa, é a dor, é a questão, a pessoa está morrendo. Qual é o processo que o Senhor tem para essa vida? Qual é o processo que a gente precisa passar? O que o Senhor deseja? Nós não vamos nos mover. Tem que acontecer isso agora, dessa maneira. Gente, quando a gente já começa a agir assim, querido, se alerte, tem algo errado. Você já está contaminado, agora você já está infestando. Aí sabe o que começa a fazer? Você começa a infestar o ambiente. Todo mundo, onde que você vai? É alegria, é vida, é paz, você carrega dor com você e aí você espalha a dor. Espalha o desespero, espalha o tormento. Mas é isso que eu tô carregando, é isso que eu tô sentindo, ninguém sabe, ninguém viu. O Senhor sabe, o Senhor viu, mas eu não entendo, então vá para Ele. Deixa Ele te ensinar, deixa Ele remover essas questões, deixa Ele te limpar, deixa Ele falar, tem um processo que eu quero que você passa. Para você ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Para essa contaminação, para essa sujeira ir embora. E o segundo processo, o princípio. O orgulho é o inimigo número 1 do processo de Deus. Quando reconhecemos que precisamos de ajuda, quando admitimos isso, nossa lepra, em vez de escondê-la sobre as nossas conquistas, nós damos o primeiro passo à nossa transformação. A cura de Naamã começou, a transformação dele, não simplesmente quando ele lavou, quando ele teve que se apresentar a alguém e falar, eu tô leproso. Talvez o rei nem sabia, o rei falou, meu Deus, você tá leproso, então vai mesmo achar essa cura. A gente precisa reconhecer. Por que eu cheguei até aqui? Por que eu tô assim? Às vezes eu nem sei, ou então a gente sabe. Tem tribulações que o Senhor nos permite passar para nosso caráter ser aprovado. Porque o caráter é aprovado, gente, sabe por quê? Porque a gente persevera. O que é perseverar? Permanecer. Algo que na nossa sociedade está sendo anulado. Eu permaneço, está tudo bem. Se está tudo mal, para que eu vou permanecer? Eu tô nessa aliança, se me convém. Se não me convém mais, para que eu vou estar? O que está me dando de troca? Primeiro, sabe o que você tem que aprender como igreja? Como homens e mulheres de Deus? A lidar com problemas. Vão acontecer questões nos relacionamentos. Nem tudo eu vou me entender com você. Nem tudo eu vou saber lidar. A gente precisa receber do Senhor. Checar o nosso coração. Olharmos um de frente pro outro e pedir perdão. Não é só tá certo não, gente. É isso no casamento. Isso em casa. É com o pai, com o filho. É o pai pedir perdão pro filho. Perdão, eu errei. Eu devia ter te corrigido mais. Eu devia ter falado mais não. Eu devia ter estado mais presente. É o filho falar com o pai, me perdoa, eu te honro. É difícil para mim te honrar, porque você faltou isso, isso, naquilo, mas o Senhor está me ensinando, eu quero te honrar, eu escolho te honrar. É o irmão falar com o irmão, me perdoa, porque eu não estou aqui para te amar. Só quero te julgar, acho que você é uma... Enfim, você me incomoda. E assim é na realidade dela, essa é a realidade da igreja. Olha aí, Jesus. Olha aí, Jesus. E o segundo lugar, o segundo princípio que essa história vem nos ensinar também, os processos nos ensinam submissão. Olha esse lugar. Gente, Naamã foi para o lugar de ofensa. Nós estamos vivendo uma sociedade muito inflamada, todo mundo ofendido. E aí a ofensa começa a gerar o quê? Insensibilidade, indiferença. Não é meu problema, não é para mim, não tem nada a ver comigo, então se vire, né? Vou amar e cuidar de quem eu preciso, quem tá por mim, não tá por mim, tô nem aí. Não é isso que Cristo é. Não é isso. E aí não são extremos, não é só porque eu tô gritando, chorando, eu tô morrendo, faz isso agora, dessa maneira. Não, já buscar a instrução da voz do Senhor. Quem que ele tá falando? Não são os rios de Abaná e Fafá em Damasco os melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então o que ele faz? Foi embora dali furioso. Quantas das vezes não obedecemos ao processo porque não faz sentido? Para a mente humana. Mergulhar é um rio sujo para ser limpo. Porque o Rio de Jordão aqui era um rio sujo, contaminado, com muitas coisas dentro. Não era um rio, uma praia ali, beach de Cascais. Não, gente. Era tipo esgoto mesmo, ao céu aberto. Isso é, no mínimo, contraditório. Muitas das vezes o Senhor usa o oposto do que esperamos para trazer o que precisamos. Uau. Quantas das vezes você quer fazer isso, você quer alcançar aquele lugar com aquelas pessoas, mas o Senhor fala, olha,
Eu sei, eu quero te revelar aquilo que nem você sabe que está aí dentro, essa sujeira, essa impureza, essa dificuldade, essa dor, esse trauma, essa fragilidade, essa vulnerabilidade. Eu quero forjar para algo forte, de valor, valioso. Mas você tem que ser honesto, baixar sua guarda, se humilhar e falar, eu não sei, eu preciso aprender de novo. Ser cristão é esse lugar contínuo na nossa vida, eu preciso aprender do Senhor. E aí, nesse lugar, a gente submete. Qual que é o processo? Quantas das vezes o Senhor fala com você, você até ouve, mas você não obedece? E você fica, mas será que foi de Deus? Como que é de Deus? Vai pra palavra. Sempre falo com vocês. Não tô ouvindo você, vai pra palavra. A palavra é a nossa prova de medir. Porque ela vai falar assim, ó, isso é seu coração, isso é o meu. Não tô entendendo, eu não quero. Já falando assim, não vai entender não. Sabe como você vai pra palavra? Você vai sempre pra palavra. Senhor, essa é a sua palavra. Eu creio em ti. Tudo vem no lugar de crer. Eu não tô vendo, mas eu creio. Fala comigo. Revela o meu coração. Eu escolho crer. E é lindo, gente. Que é igual uma criança crescendo. Quanto mais a gente faz isso, vai aprendendo. É igual um músculo crescendo. Quanto mais exerce isso de pouquinho em pouquinho, é real. Mas primeiro a gente tem que quebrar essa incredulidade que a gente carrega por anos na nossa essência. Será? E por que a gente carrega essa incredulidade por anos? Porque talvez nunca foi revelado para você o Senhor real. Jesus real. Talvez você focou tanto na sua mágoa, na sua dor, no pai que faltou, na figura da mãe, na família que não é, ou até mesmo nas suas questões. Os relacionamentos nos moldam muito. E principalmente na infância, na adolescência, a gente carrega questões que nunca foi falada. Tem coisa, querida, que seu terapeuta e querido vai resolver sim, mas tem coisa que é o Criador que te gerou e te criou. É Ele que sabe, tá aqui, ó, guardado. Você nunca falou com ninguém, mas eu estava lá. Eu sei e eu quero purificar. Eu quero limpar. Há milagres na submissão. Há avanço na fricção, na dor. Deus usa aquilo que contradiz nossa lógica para trazer aquilo que só Ele pode realizar. Muitas das vezes resistimos aos processos de Deus não porque seja impossível. Não é impossível, não é difícil. Quantas das vezes, gente, eu falo de mim, o Senhor fala, faz isso, Beatriz. Eu falo, ai Deus, mas eu não quero fazer. Então, pra que eu tenho que fazer? O Senhor fala, filha, porque eu falei, você precisa obedecer. E quando a gente obedece, não porque ele não parece, mas porque ele parece pequeno demais, irracional demais. Perdemos a transformação não porque Deus não nos dá a transformação, mas porque não gostamos do processo, das instruções que ele nos dá. Quantas das vezes vocês vêm para nós com questões, com situações, só que o Senhor já falou com a gente? Porque nosso papel aqui, né, gente? 1, 2, deveria ser orar, jejuar, buscar do Senhor. Vocês falam alguma coisa, antes de dar o nosso conselho, a gente para e pensa. E quantas das vezes nós viemos aqui porque esse é o lugar que o Senhor nos trouxe para essa estação, para essa geração, e tem algo específico que o Senhor quer e deseja cumprir. E nós trazemos algumas orientações para a vida de vocês, porque não é nossa, o Senhor falou. E a gente até fala assim, Senhor, Senhor, não vou falar isso com essa pessoa não, porque essa pessoa não vai querer ouvir. A gente até sabe. Falou, Senhor, usa outra pessoa, você fala, vai lá falar. É seu papel, orientar. Falamos. E quantas das vezes, e eu sei que é o nosso lugar, porque eu também sou assim com Deus, gente. Quando o Senhor fala comigo e eu tenho que aprender. Faz isso, Beatriz, mas não faz sentido, Deus. Não é assim. Para que eu vou fazer isso? E se a gente não entende o nosso racional, mas constantemente o Senhor quer uma rendição do nosso coração. Ele quer uma dependência. Sabe o que o Senhor quer nos ensinar? A minha palavra é suficiente para cumprir? A minha palavra é suficiente para estabelecer? Você crê de fato que eu sou o Senhor, o Criador de todas as coisas, da sua vida, do seu propósito? Você crê que eu posso fazer? Eu posso cumprir? Constantemente o Senhor está nos levando para esse lugar. Você tem que aprender, Beatriz, a se submeter aos processos. Senhor, estou aqui essa empresa há anos, Senhor. A promoção só é de mais trabalho. Senhor, chega. Quantas vezes é minha oração diante do Senhor, o Senhor fala, permaneça. Não tem a ver só com fruto. Quem que abençoa, quem que é seu provedor? É o fruto das suas mãos ou sou eu? É o Senhor. Então eu abençoo sua semente. Eu abençoo seu trabalho. Eu transbordo em generosidade. Mas permaneça nos processos que eu falei. E quando tiver que sair, eu saio. Mesmo se está todo mundo bombando, eu fui promovida agora. Não é mais estação, Beatriz, acabou. Vai para a próxima. Então é um lugar de se submeter aqui na casa. Eu não quero servir, eu não gosto de servir. Gente, normalmente quando a gente chama vocês para servirem, a gente sabe que às vezes vocês não gostam, fala, a gente tenta sempre aquela coisa. Não, vamos colocar no lugar que a pessoa quer mais. Mas é um lugar que o Espírito Santo, quando a gente vai orar, o Espírito Santo fala com a gente. Coloca naquele lugar. E a gente, mas a pessoa não quer, Senhor. Aí a gente começa a orar e fala. E muitas das vezes as pessoas, mas não tem nada a ver. Mas, pois é. Mas você poderia? Você gostaria? E aí, mas por quê, pastor? Porque o Senhor falou. Mas por que o Senhor falou? Você vai ter que entender com ele.
Mas normalmente, gente, eu cresci nesse lugar. Eu sou o que sou hoje. E eu dou glória a Deus por isso. E hoje eu entendo um pouquinho mais. Por todos os processos que eu passei desde novinho, eu não entendia. Eu não entendia por que tanta dor, Senhor, no meu passado. Por que tanta falta? Por que tanta questões? Por que eu fui forjada tanto no fogo e na brasa assim? Era para sobreviver. Hoje eu sei, filha, era só processos. E depois teve o processo de cura que eu tive que passar. Mas por quê? Porque hoje eu posso ser um canal de bênção de cura para a sua vida. Não com convicção do que eu sou, que é um vaso de barro. É porque eu sei que eu carrego. Eu sei o tesouro que sobrepõe todo o poder e autoridade. E nesse lugar, o Senhor nos ensina a nos submeter. Já trouxe isso, processo de Deus. A submissão ao processo de Deus é um ato de fé. É um ato de você falar assim, eu não entendo, nem concordo, mas é o Senhor para minha vida, a sua palavra diz, eu escolho crer, eu escolho permanecer, eu escolho esperar, eu escolho renunciar. Algumas perguntas para nós. Há algum processo em sua vida onde você nem entrou na água? Há um processo na sua vida que você, em vez de seguir ao Senhor, você foi embora, furioso, revoltado? Onde a impaciência ou a falta do resultado visível fez você abandonar o que Deus havia ordenado? Há algum processo? Mistério. Pensem aí. E por último, o princípio que para esse lugar do processo que gera poder na nossa vida, o Senhor lida com a nossa sujeira. Assim, olha que incrível, gente. Naamã não queria ir. Furioso. Não vou fazer. E aí, o que aconteceu? Vem um outro porta-voz ali do Senhor, um servo de novo. Não menospreze as pessoas ao seu redor que te levam para um lugar de progressão. Não seja, outro conselho muito grande, principalmente para as mulheres, porque os homens às vezes são mais práticos com isso. Não fica abraçando dor de tudo e todos, não. Começa a checar o seu coração e falar, eu tô bem, eu tô curada. Eu tô discernindo o processo. Porque até para me abraçar a dor do outro, eu preciso entender como que o Senhor vê. Se eu aprendo a ver com os teus olhos, eu não vou abraçar a dor no outro no desespero, na emoção e na pressão. Sabe por quê? Porque você tá... Sabe o que acontece? É o lugar da infecção. A infecção, um corte, uma ferida. Ah, não gosto de igreja, não gosto do meu patrão, não gosto da minha família, não gosto do meu pai, minha mãe. Bababá, sei lá. O que é uma coisa aí, sempre tem coisa que a gente não gosta. Eu tenho, gente. Ok. Aquele corte, aquela ferida, começa a gerar... Você já tá com pecado ali, com um coração orgulhoso, um coração ofendido, um coração amargurado. Fica insensível. Aí o corte, fica aquela ferida, e a pessoa já começa a perder os membros. E aí a dor da pessoa começa a ficar insuportável. Mas aí essa dor insuportável começa a infestar o ambiente. E vem infestando o ambiente. Só que a questão é que a dor não era nem sua. E agora você já tá infestada. Você fala, opa, ai, nossa, tô com um corte aqui. Nossa, tô com uma ferida aqui. Que às vezes não era nem sua. Então sabe o que o Senhor deseja? O Senhor não deseja que a gente seja foco de intoxicação e infestação. O Senhor deseja que nós, eu e você, sejamos foco, sejamos fonte de bênção, de poder. Porque a gente preenche da voz dele, da palavra dele, dos processos dele, somos curados, transformados, a sujeira é removida, a dor, a falta, a esperança é insertada novamente em você. Alegria. Processos genuínos de forma límpida, clara, não uma confusão que você decide Gente, no desespero, a gente sempre faz isso. Não importa se você tem 50 anos, 5 anos, 15 anos, no desespero, na pressão e na emoção, normalmente você está indo no lugar da sua carne, do seu eu, da sua razão, e vai gerar dor, vai gerar morte. E aí no final do dia, sabe o que a palavra diz? O homem peca contra Deus e se ira contra ele. Ou seja, o homem escolhe, eu não quero fazer. E aí o resultado, o homem ainda fala assim, tá vendo, Senhor? Eu sabia que você não ia me ajudar. Sabia que ia ser assim. Sabia que a igreja ia falhar. Sabia que meu pai é assim. Sabia que não ia mudar. Não. Você escolheu. Qual processo você escolheu? Porque no processo da tribulação que tem a palavra dele, a instrução dele, é um lugar para purificação, transformação, restauração. A lepra de Naamã era uma dimensão também, para muitos de nós, o cene que a gente quer trazer, espiritual. Retrata a imagem daquilo que carregamos por dentro que o mundo não vê. O que acontece com as feridas não tratadas que eu estava falando aqui? Elas se infeccionam, viram disfunções para nós mesmos, disfunções viram autossabotagem. E aí você autossabota,
Você vive na sua dor, na sua mágoa, tudo, o céu tá azul, tá tudo cinza, tá tudo ruim. Gente, eu falo isso porque eu vim dessa condição. Teve alguns anos na minha vida que eu orei ao Senhor, eu clamava, tira essa dor de mim. Eu quero ter a sua alegria. Eu não quero me validar por aquilo que eu faço. Eu não quero que os homens me validem. Eu preciso da sua validação. Sabe qual que é a validação maior e melhor que nada nem ninguém pode nos dar que Ele nos deu? Porque nos ama. Você é filho. Você é filha. Eu tenho um propósito. Não importa, gente, a nossa idade, a nossa carcaça. Esse corpo nosso aqui é o templo do Espírito Santo. Temos que cuidar com certeza. Mas isso aqui só reflete o que tem que estar dentro. Ou deveria refletir. A gente cuida, a gente entende que é o templo do Espírito Santo, que o Senhor habita em nós. Mas quantas das vezes nós vivemos uma sociedade que as pessoas são na internet, são na boca, são no falar, são no agir, mas por dentro estão quebradas, falidas, sozinhas, desesperadas, confusas, com medo. O Senhor não pode curar o que não mostramos. Ele não pode tocar o que não estamos dispostos a revelar. Ele é Deus. No jardim, no primeiro pecado, a gente não mudou não, a gente faz isso desde lá do Adão e Eva. Adão e Eva assim que pecou e se rebelou contra Deus e foi quebrado esse lugar do relacionamento, porque pecado faz isso, pecado quebra seu relacionamento. Satanás sempre vai trazer condenação e você fica, ai, não sou digna, bababá. Não vai pra esse lugar não. Quando você peca, você tem que se arrepender e falar, Senhor, me perdoa. Me mostra por que eu... Me ajuda, eu preciso de ti. Qual que é a raiz que ainda não foi arrancada da minha realidade que tem que colocar a sua? Não é para ser um lugar. Ah, a igreja julga. Não. Mais do que julgar, a igreja te mostra que é pecado. A igreja não fala assim, não, tudo bem, você fica nessa condição, insensível. Tudo bem, você tem essa ferida. Não. A gente fala, olha, a luz vem para expor as trevas, para falar, tá bagunçado, tá sujo, vem limpar. Porque aí fica limpo, fica forte, fica curado, renovado. E aí nesse lugar, ali no Éden, Adão e Eva, com o pecado, a primeira coisa que eles fizeram se esconder. Eles foram se esconder de Deus. Foram esconder a sua vergonha. Quantas das vezes nós vivemos um cristianismo assim? A gente vem para a igreja, a gente vai, vive uma religião. Cristianismo, querido, você só de fato vive igreja quando você tem um encontro real com Cristo. Porque Ele te ensina a cruz é o vertical, eu e Deus, e a cruz é horizontal, eu e os meus irmãos. A cruz é ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o entendimento e toda a sua força, coração, espírito, entendimento, a sua alma, razão, força, a sua estrutura. Com tudo que você é. E ame o seu próximo como a si mesmo. A igreja nunca vai conseguir te amar se você primeiro não entende que você é amado por Deus. Nunca vai ser suficiente. Porque alguém vai faltar aqui. Sabia que todos nós estamos num processo de transformação? Alguém vai um dia pisar no seu pé e não vai pedir perdão. Alguém vai te trair. E aí a pessoa não vai entender que foi feito algo errado. E aí a pessoa vai querer resolver. Não tá certo, pá. Gente, a palavra diz, eu falo, como que eu aprendo isso? No mundo dos negócios, porque a gente é cristão, a gente aprende aqui para viver a eclésia lá fora. Quando às vezes tem algo errado, o Senhor fala assim, Beatriz, assume o erro. Mas Senhor, não foi minha questão, não foi o que eu fiz de errado, bababá. Beatriz, seja como eu sou. Assume o erro, mas vou ter que trabalhar mais para fazer isso. Assume. Deixa a pessoa ver o que você carrega. Quem que cuida de você? Quem que provê isso? Quem que faz isso? Quem que é a sua justiça? Às vezes a gente quer se defender, mas a pessoa fez isso e aquilo. Quantas vezes eu quero me defender, o Senhor fala, filha, eu posso te defender. Eu posso provar quem você é, porque eu vejo. Essa pessoa não, ela está vendo a ofensa dela, a dor, as questões. Recebe de mim o que você precisa. Traz a sua ofensa pra mim. Deixa eu curar ela. Fala também com quem precisa, mas alguém que não vai só... Gente, não vai pra uma pessoa que você vai falar, ai, realmente, coitado de você. Nossa, que dor. Nossa, que injustiça. Meu Deus, que ferida. Tá ruim mesmo. Nossa, só. Não. Sabe pra curar a ferida, sabe o que os médicos fazem? Eles raspam. Eles tiram. E é dolorido, gente. É dolorido. Sim, é desconfortável. A palavra diz que a carne e o espírito sempre andam em contraste, assim. Dói. O processo dói, sim. E tá tudo bem, quer dizer que tá limpando, tá crescendo. A cura dói. Enfrentar a sujeira interna é desconfortável. Mas o Senhor é fiel. Ele não nos leva em lugares para nos destruir, mas para nos restaurar. A transparência precede a transformação. Ele não pode curar o que não revelamos.
Por isso que a gente começou no orgulho, porque a gente tem que assumir. Assim, eu não sei crer. Quantas vezes, gente, durante a minha semana eu falo, Senhor, eu falo que eu creio em ti nisso, mas eu ainda não creio. No meu coração, é quando ninguém vê, você não precisa falar com ninguém, é você e Deus. É nas ações que você fala, Senhor, me ensina a crer. Tira essa incredulidade. Aí o Senhor vai lá, peraí, qual que é essa incredulidade? Veio de qual raiz? O Senhor vai mostrando, filha, ó, aqui, vem aqui, vem aqui. Sonda comigo, aí eu vou lá na palavra, ele falando comigo. Isso, na verdade, é ausência. É ausência porque aquilo que seu pai, sempre, tudo aquilo que ele falava, nunca cumpria. Aí você olha pra mim nesse lugar. Não, eu não sou seu pai. Não sou o pai seu terreno, eu sou o pai seu perfeito. O que te criou. Eu falo, eu faço. Se eu falei, vai se estabelecer. Isaías 55, versículo 11 ao 12, a palavra de Deus diz: a chuva cai do céu, produz o seu fruto. A neve cai do céu e molha a terra também. A chuva e a neve produz o seu fruto para o fazendeiro, para o farmer e para aqueles que precisam, assim, desfrutar daquilo que é gerado. Assim é com a minha palavra. Ela sai de mim e ela não volta vazia. Ela gera e cumpre o seu propósito. E esse é o lugar que o Senhor deseja para nós. O processo de Deus não apenas remove o sintoma, ele transforma o homem, ele transforma o nosso coração. Essa transformação acontece em camadas, ao longo do tempo, em momentos de indignação, de raiva, de ofensa. Mas é procedida por obediência, humilhação e entrega. Gente, o Rio Jordão, né, na palavra, principalmente no Antigo Testamento, por que tinha um lugar de mergulhar rio? Tudo que era contaminado precisava de um lugar de purificação, de pureza. Muitas das vezes o Senhor vai nos levar para aquele lugar da sujeira. Mas a gente não vai sair do mesmo lugar. Mas a gente tem que se submeter e obedecer aos processos. 7 vezes. Por que 7? Imagina Naamã mergulhando a primeira vez. Nossa, nada mudou. A segunda. Ai, Jesus, tô cansada. A terceira. Nossa, não aguento mais. A quarta. E o cheiro, o incômodo. Nossa, não deu. Quantas das vezes nós somos assim? Não, Senhor, vai permanecer. Tô jejuando, tô orando, tô buscando. Aí acontece um problema. Não, vou permanecer. Acontece outro. Vou permanecer. Terceiro. Aí quarto. E o quinto. O Senhor não falou que vai cumprir? O Senhor não falou que vai ser estabelecido? Só que a gente desiste. Imagina se Naamã no quinto mergulho e falar, chega, cansei, tá muito sujo, muito nojento. Ele sairia do mesmo jeito que entrou. Mas quando a gente escolhe obedecer a palavra do Senhor, não importa quão dolorido, quão desconfortável, quão tipo assim, Deus, quando a gente sai, é um lugar de transformação, cura, restauração, poder, vida. E é isso que o Senhor Jesus tem para nós. Para a gente finalizar com esse versículo que é tão maravilhoso. 1 João 1, do 1 ao 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há, gente, trevas, sujeira, contaminação alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, eu creio em Deus, creio mesmo. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, andamos como Naamã, somos o comandante da nossa vida, lideramos nossa rotina, lideramos o que fazemos, como e quando. Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, a gente anda com Ele, é o processo, a gente caminha com Ele na nossa vida. Temos comunhão, olha que lindo, é o resultado. Porque você está com Ele, você vai ter comunhão uns com os outros. A gente vai aprender. Eu não tenho uma questão no meu relacionamento, eu quebro o relacionamento e vou embora. Chega disso nas igrejas, pessoas feridas e ofendidas. Não tem nada a ver com a igreja não, gente. Tem a ver com questões mais resolvidas que você carrega a sua vida toda. Maioria. Tem falha, igreja? Tem sim, porque tem eu e você. Mas muito da sociedade que a gente está vivendo, fala de igreja, fala mal de igreja, são questões mal resolvidas que a gente carrega na nossa identidade. Está ali por muito tempo, muitos anos. Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o que limpa, o que purifica? O sangue de Jesus. O seu Filho nos purifica de todo pecado. Aleluia! Permaneça no processo até que o processo esteja completo. Porque é no processo que Deus está mais próximo. É nele que Ele faz a obra mais profunda. Fique de pé no seu lugar nessa manhã. Obrigada. Nós vamos orar.
Glória a Deus. Eu não sei se você prestou atenção muito bem nas palavras que foram faladas através da boca da minha esposa sobre o lugar que nós precisamos, passar. Como o mesmo tema diz, né? O poder do processo. O poder do processo. O processo não é fácil, nós entendemos hoje. E passar no processo sem Jesus é mais difícil ainda. Eu sou prova viva disso, porque eu já tentei. Não sou crescido e nem nascido em igreja. Alguns de vocês talvez teve esse privilégio. Quando eu olho para as crianças, eu olho para os adolescentes, eu vejo eles aprendendo a palavra e falo assim, nossa, eu não tive nada disso. E hoje eu tenho sequelas que eu preciso alinhar através da palavra e assim eu trazer para os meus futuros filhos. Eu não sei qual é a realidade que você se encontra. Estava falando com a minha esposa vindo para cá. Ontem eu estava vendo sobre a vida de um homem chamado Reinhard Bonnke. Ele é um escocês e esse homem ele tem um coração totalmente para a África. E tem uma ministração, está no YouTube. Ele pregou para mais de 1.300.000 pessoas. Foram mais de 800.000 pessoas aceitando a Jesus. A voz dele, quando ele falava no microfone, demorava 15 segundos para poder chegar até a última pessoa com eco. Eu estou falando de uma realidade, gente, que nós estamos passando por um processo na nossa vida olhando só para nós. Mas existe tanto trabalho a ser feito através daquilo que você carrega. Quando você olha para o evangelho daquele da salvação, que é o que muitas pessoas têm em Portugal e no Brasil, é muito parecido, é o quê? Eu recebi o Jesus e agora tá tudo certo. Outra pessoa, se der eu ajudo, se não der, tá tudo certo, ele se resolve para lá. Isso não é o evangelho do reino. O evangelho do reino é aquele que você recebe do Senhor. Você já tem a sua salvação. Agora você vai levar a outras pessoas. Amém. Mas talvez você está se perguntando, mas eu não tenho chamado pastoral como você, Mateus. Eu não tenho chamado evangelístico, eu não tenho chamado profético, eu não tenho chamado para ensino como mestre, eu não tenho chamado apostólico. Tudo bem. Mas existe lá uma palavra lá em 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, que dá um ministério para cada cristão. Se chama Ministério da Reconciliação. É você reconciliar o perdido com Cristo. Assim como alguém um dia pregou uma palavra para você aqui ou em outro local e você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Amém. É um evangelho que, através da sua profissão, você anuncia a majestade e a soberania de quem Deus é. Com a sua excelência, com o seu sorriso, com o seu abraço, com a sua prestação de serviço, com tanta excelência que as pessoas vão falar, você é diferente de todo mundo que eu já vi esse serviço. Você carrega algo que ninguém carrega. Você faz essa unha, você faz esse cabelo, você faz esse vídeo, você faz isso, você faz aquilo, mas você é diferente. Eu não sei explicar. Geralmente essa é a fala das pessoas. Eu não sei explicar, mas você tem algo diferente. Eu sei o que é algo diferente. Esse algo diferente é Cristo em você. Aleluia. Nós estamos num lugar, gente, numa rede de pesca, que tem tanta coisa boa para poder ser feita. Se você sair ali para fora, você vai ver pessoas que vão estar indo para a praia, que é um dia maravilhoso, um dia lindo propício. Inclusive, você pode fazer isso depois aqui. Mas quando você olha para dentro, aos olhos espirituais, você vê, nossa, quanta perdição, quanta destruição que essas pessoas estão vivendo. Estávamos ontem no Encontro dos Homens, eu estava falando com o Diogo, com os homens que estavam lá, com o Roger, eu olhava, sempre quando eu estou diante de muitas pessoas à minha volta, eu olho sempre à volta e eu falo assim, tem trabalho demais ainda. Tem muitas pessoas para poder ser alcançadas. Só que eu não consigo fazer isso sozinho. Você é vocacionado pelo Senhor. Não só para ter uma salvação e ficar sentado nela, tô salvo. Só para ter uma vida transformada só para você, para ficar enchendo aqui de palavras maravilhosas, de irmãos que estão ministrando sobre você no small group, na sala de oração. Não! O Senhor, Ele te chama para depois você ir. Essa é a vocação de Mateus, essa é a vocação de Marcos, os 2 últimos capítulos, chamada Grande Comissão. Você tem um papel, uma responsabilidade. E a maioria das pessoas não serão pastores. A maioria das pessoas serão mesmo, é um professor, é um policial, é um arquiteto. Somos nós. Porque são poucos que são chamados ao ofício ministerial. Eu quero que você entenda isso muito claro. O Senhor te chama, querido. E Ele te levanta para você receber a sua salvação, mas também para você anunciar essa salvação a outras pessoas através de quem você é. Através das pessoas que estão no seu ciclo de amizades. Mas o primeiro passo, eu preciso receber essa salvação. Eu preciso receber de Jesus para que depois eu possa anunciar.
Você não pode entregar nada que você não tenha primeiro, correto? E talvez você chegou aqui, querido, escutou essa palavra e fala assim, eu já tentei religião, eu já tentei até em outra igreja, mas esse Jesus eu quero ele para minha vida. Um Jesus que muda, um Jesus que transforma, mas que faz você também passar por processos. Que pega pela sua mão e nunca mais vai te largar. As pessoas podem abandonar, as pessoas podem te trair, mas Jesus nunca larga a nossa mão. Talvez você achou que naquele momento da sua vida que você estava passando difícil, você estava sozinho, você nunca esteve só. Somente Cristo estava lá segurando a sua mão. Mas existe uma ação correspondente que todos nós precisamos ter. É a oração de você ir para Ele. É uma oração muito simples, gente, mas é a oração que muda a sua vida. É a oração que muda a sua história. É a oração de reconciliar para alguns e oração de início para outros. É a oração de receber Jesus no seu coração. Como seu Senhor, mas também como seu Salvador. Por que Senhor? Porque é o Senhor que governa a sua vida. Ele deu uma direção, nós vamos começar a nos submetermos ao que Ele diz. Por que Salvador? Porque nós estamos encharcados do pecado e precisa haver alguém puro e santo para nos salvar desse pecado. Talvez você está aqui. Você não precisa fechar seus olhos, porque eu quero que você tenha consciência da decisão que você venha tomar. Se você fala assim, Mateus, eu quero esse Jesus. Você não vai entregar sua vida para pastor, para prédio, para pessoa, você vai entregar sua vida para Jesus Cristo. O único que pode olhar para a sua história e falar assim, eu transformo no estalar de dedos. Mas eu farei você passar pelo processo para que o poder se manifeste. Existe alguma pessoa que fala assim, Mateus, eu quero esse Jesus. Eu quero experimentar esse Jesus. Eu quero retomar para esse... Eu conheço esse caminho, mas eu me afastei dele, eu quero voltar. Existe alguma pessoa aqui nessa manhã que fala assim, pastor, eu quero reconhecer Jesus. Eu quero fazer essa oração. Eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Existe alguma pessoa nessa manhã que fala assim, Mateus, eu quero? Fala um sinal com a sua mão para eu te ver. Fala assim, Mateus, eu preciso de Jesus. Eu preciso voltar aos caminhos do Senhor. Existe alguma pessoa? Amém? Glória a Deus. Se você não sentiu a vontade para poder estar vindo aqui à frente, está tudo bem. Esse momento não é lugar para constrangimento para ninguém, pelo contrário. Se você depois do culto finalizar, que nós vamos finalizar, você vir aqui falar comigo ou com a pastora Bia, ou com um dos nossos líderes, pode ficar à vontade que também nós podemos fazer oração com você. Aqui, gente, não é lugar para constranger ninguém. Satanás, ele tenta roubar esse momento, que é o momento mais importante do culto, que é onde as pessoas se rendem a Jesus, é onde a vida inicia. É o marco zero da vida da pessoa, que se torna filho de Deus. Então fica à vontade quanto a isso. Mas eu queria também fazer uma outra oração. Você não precisa vir aqui à frente, mas eu gostaria que todos fechassem seus olhos. Existem processos que todos nós aqui estamos vivendo. E você sabe a dificuldade pela qual você tem encontrado nesses processos. Mas existem algumas coisas, algumas ações que foi liberada através dessa pregação, assim como veio no meu coração, eu tenho certeza, foi sobre o seu coração também. Caiu em terra boa para multiplicar 30, 60, 100 por 1. Só que agora nós precisamos responder aos comandos da palavra de Deus. A Beatriz, ela é só um instrumento. Não é a palavra da Beatriz, é a palavra do Senhor vindo ao nosso coração. E de todos daquilo que foi proferido, falado. Agora começa a falar com o Senhor, fala, Senhor, realmente isso aqui eu não estou vivendo não. O orgulho, ele está latente na minha vida. Está faltando submissão sobre isso, sobre aquilo. Eu não estou conseguindo me submeter sobre o meu chefe, eu não estou conseguindo submeter sobre essa igreja, eu não estou conseguindo submeter sobre os meus pais, eu não estou conseguindo submeter sobre o meu marido. Eu até quero, mas eu não estou conseguindo. Esse é o momento, querido, de agora você começar a pedir perdão ao Senhor. Esse é o momento de alinhamento no seu coração. Senhor, eu não quero culpar ninguém. Eu quero assumir a minha responsabilidade para poder caminhar em novidade de vida, em um lugar de transformação. E isso ninguém pode fazer por você. Só você, querido. Então fale com o Senhor. Senhor, me perdoe por isso. Talvez tenha outras coisas. Talvez tenha preguiça no seu coração. Talvez tenha apatia. Talvez você está acostumado com o pecado de estimação e o Senhor quer te lembrar e falar assim, isso não faz parte mais da sua identidade. Isso não faz parte mais da sua vida. Isso não faz mais parte de você assistir essas coisas que você tem assistido. Isso não faz parte mais você andar com essas pessoas que você tem andado. Só tem feito você se afastar de mim. Existem algumas mudanças que o Senhor está fazendo agora. Algumas mudanças nos nossos corações. Só que você precisa verbalizar. Deus, ele lê a sua mente, mas ele quer que você fale com ele.
Se você não falar com ele, tá tudo bem, mas não vai ter transformação. E o Senhor quer trazer transformação sobre o seu coração. Você precisa aprender a abrir a sua boca e falar: Senhor, me perdoa. Eu falhei, eu errei. Esse não é o lugar de julgamento. Satanás está falando: você não merece, isso é uma mentira. Você não pode, isso é uma mentira. Eu não mereço, mentira, é uma mentira do inimigo. Porque vem uma mentira e a gente deixa, isso fica cauterizado. O Senhor está trazendo uma limpeza agora sobre você. Uma limpeza sobre o seu coração. Ele está purificando o seu coração. Arrancando toda mentira. Mentira de amargura. Mentira de apatia. Mentira de desânimo, de preguiça. Mentira. O Senhor está fazendo limpeza no seu coração agora, querido. Na sua mente. Está trazendo alinhamentos naquilo que é necessário e preciso para que haja progresso na sua casa. Em nome de Jesus. Você nunca se perguntou por que algumas coisas não estão acontecendo e você está se esforçando e não acontece? Existe um alinhamento que é só no Espírito que acontece. É quando nós clamamos ao Senhor e Ele vem intervir sobre a nossa vida. O Senhor está intervindo agora, querido, porque você está reconhecendo. Ele está intervindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu futuro, sobre os seus projetos. Por quê? Porque você está entendendo, está alinhando. Senhor, eu preciso dessa limpeza aqui mesmo. Senhor, eu tenho sido mentiroso. Senhor, eu tenho sido preguiçoso. Senhor, eu tenho omitido algumas coisas. Senhor, isso não faz parte de mim. Eu estou me lavando agora na presença. O Senhor está te lavando, querido. O sangue do Cordeiro, aquele que é puro, vem lavando os nossos corações. Ô, Espírito Santo, vem lavando os nossos corações. Vem lavando a nossa mente. Vem lavando, Espírito Santo. Vem lavando. Toda a condenação, aquele que não se sente digno. Querido, você que não se sente digno. Humanamente, nenhum de nós somos dignos, mas em Deus nós podemos. Você é aceito por Cristo. E através de Cristo você pode caminhar. O Senhor nos habilita, dá condições de vivermos realidades que nele nós podemos avançar. Pai, nós abençoamos cada pessoa aqui. Eu abençoo cada família representada aqui. Pai, tem gerações que a partir de nós irão nascer. Existem homens que falarão para milhões aqui. Existem homens que vão falar para uma pessoa e que essa pessoa será levantada para fazer a diferença. Não tem ninguém melhor aqui, tem cada servo, sim. Aqui nós temos servos. Aqui nós temos servos disponíveis para poder fazer a tua vontade. Existe uma restauração acontecendo agora. Uma restauração de dentro para fora. O Senhor está trazendo ao coração de algumas pessoas palavras que foram faladas há anos atrás. Daquilo que Ele faria na sua vida. Você até desistiu, você começou a fazer outra coisa da sua vida. O Senhor está trazendo agora, te lembrando aquilo que Ele te chamou. São coisas específicas. Eu que te entreguei isso e eu farei. Eu só preciso que você alinhe o seu coração e comece a se posicionar. Você vai passar pelo processo. Não é nada novo. Não é nada novo. É algo que você já sabe, mas você deixou de lado. O Senhor está trazendo o alinhamento para você agora. Tome as decisões que precisam ser tomadas. Faça o que tem que ser feito. Eu estou vendo projetos nascendo. Eu estou vendo negócios nascendo. Você não está entendendo por aquilo que você está vivendo hoje. A conta não está fechando. Continue fiel. Continue passando pelo processo. Porque o projeto vem dos céus. E projeto dos céus, quem mantém é o Senhor. As pessoas quem traz é o Senhor. As finanças quem traz é o Senhor. Tudo quem traz é o Senhor. O nosso papel é obedecer. Obrigado, Senhor, pela lembrança. Obrigado, Senhor, pelo projeto. Obrigado porque existem vidas através desse projeto. Obrigado pelos parceiros. Obrigado por contratos fechados. Eu vejo contratos sendo fechados. Eu vejo contratos sendo fechados. Eu vejo mesas de reuniões. Querido, receba isso. Você é digno por conta de Cristo. Você não está ali para apresentar seu nome, você está ali para poder representar Cristo. Eu vejo mesas de negócios. Obrigado, Espírito Santo. Começa com a limpeza, Espírito Santo. Limpeza das pessoas que não vão cooperar com esse projeto. Faça a limpeza, Espírito Santo. Remova. Remova, Espírito Santo. Tira, Espírito Santo. Tira de cena, Espírito Santo.
Alguns de vocês vão ter vontade de desistir muitas vezes. Inclusive com alguns aí já está acontecendo. Mas quem te chamou foi o Senhor. Quem deu a palavra foi o Senhor. Continue. Continue no processo. Mas lembre-se do mais importante. A empresa não é sua. A família não é sua. Os filhos não são seus. Tudo é do Senhor. Seus filhos, eles estão sendo preparados por você. Preparados para ser lançados. O salmista, quando ele fala do arqueiro, o arqueiro é tanto a representação dos pais, quanto do próprio Senhor. Você é o arqueiro. Você é o arqueiro. Pastor, eu nem tenho filho, então, querido, então já sabe o que você vai fazer quando você tiver o seu. Você prepara o caminho que ele deve andar. Existe uma batalha, queridos, nesse momento. Quanto mais você entender isso, vai começar a intervir cada vez mais isso acontecer. Senão vai ficar mais refém mais do culto de domingo, que é uma bênção. Mas você se posicionar agora como filho de Deus. Assumindo o seu lugar. Oh, obrigado, Espírito Santo, pelo discernimento. Obrigado pelos dons espirituais, a manifestação do Senhor. O discernimento do Espírito, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Pai, as profecias, a variedade de línguas, a interpretação. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor está alinhando algumas mentalidades de alguns projetos. Você tem coisas prontas, o Senhor está ajustando agora. Ele estava pronto, mas o projeto era seu, não era de Deus. É até bom, mas é limitado. O Senhor está ajustando. Parece loucura, mas vai vir tão forte no seu espírito que você vai precisar ajustar. Porque esse projeto é dele. Esse projeto é dele. Não tem a ver conosco, não tem a ver com a conta bancária cheia, tem a ver com pessoas. Tem a ver com vidas. Lembre-se, você é generoso e generosa. Você é generoso e generosa. Não só com as pessoas que estão acima de você, mas com todos à sua volta. Até quem está abaixo, você vai honrar, você vai ser generoso. Não só com dinheiro, mas com o tempo. Você vai dedicar tempo às pessoas. Obrigado, Espírito Santo, porque você traz uma organização celestial na nossa vida. Obrigado pelo presente que você derrama sobre nós. Continue nos guiando e nos revelando aquilo que você quer fazer em nós e através de nós. Nós te louvamos, Espírito Santo, e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém? Se assente por alguns instantes para a gente poder passar alguns recados para vocês. Nós temos alguns recados sobre as nossas igrejas que nós temos, como a pastora Bia trouxe no início da ministração. Nós temos a nossa igreja aqui em Cascais, Belo Horizonte, Helsinki, Brasil, Finlândia. E as nossas futuras implantações nós temos no nosso coração lá em São Paulo, no Japão, na Estônia, no Paquistão. E aonde o Senhor colocar no seu coração. Talvez você seja o próximo pastor e não sabe. E o Senhor, Ele quer trazer ao nosso coração. Eu sempre gosto de trazer isso como testemunho. Eu comecei a ser despertado no coração através de assim, comunicados assim. Não foi oração, não foi momento que teve imposição de mãos para mim. Foi no anúncio de um culto final assim. A pessoa falando assim, no país fulano de tal, Deus vai enviar pessoas para a Europa. Aí vinha uma coisa dentro de mim assim, sabe? Uma coisa diferente assim, que não estava antes acontecendo. Eu falei assim, gente, será que eu estou com fome ou é o quê? Não era não, era o Senhor falando e anos depois, estamos aqui. Então, nós oramos, intercedemos pelas nossas igrejas. Coloque nas suas orações, é muito importante que a gente esteja intercedendo, porque existe um propósito muito grande para pessoas que já estão lá, para aqui no Japão, que tem um trabalho muito importante a ser feito, na Estônia, que nós já estivemos lá presencialmente, oramos por lá, e temos certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar, assim como tem sido feito aqui. Amém, gente? Amém. Nosso dízimos e ofertas, nós temos aqui o nosso envelope, para você que é novo aqui na nossa igreja. Por que o envelope, pastor? Porque a nossa igreja ela está finalizando o processo jurídico. A gente teve alguns empecilhos, mas eu já falo com a palavra da fé. Amém, gente? Amém. Eu não tive... eu falei com o advogado que nos acompanha essa semana, eu falo com ele semanalmente.
E eu perguntei, e aí, nós temos alguma novidade? Ele falou, não, Matheus, não temos novidade ainda não. Eu falei, tem sim, já foi liberado em nome de Jesus. Porque quando nós tivemos alguns empecilhos, que vocês já sabem muito bem, vocês já estão aqui caminhando conosco, a gente precisou fazer alguns ajustes nos documentos, porque eles pediram várias coisas. E já tem 2 semanas que eles não pediram. Então, para mim, já foi aprovado, já está tudo certo. Então, se você quer entregar a sua oferta, que você é novo aqui, fica à vontade. Se você é dessa casa, você é membro, o dízimo para poder entregar, fica à vontade também. É um princípio, gente. Aqui é muito claro. Ó. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão para o alimento também suprirá e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, fica à vontade para você poder entregar seu dízimo, a sua oferta, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Amém, gente? Os nossos encontros, pediram para mim trocar foto durante um monte de semana, e agora eu mudei. Aí vai vir uma pessoa e falar assim, pastor, troca de novo. Vai ter mais alguém que vai pedir para trocar? Eu troco, não tem importância. Os nossos small groups, que são os nossos encontros semanais. Terça-feira nós temos o nosso small group inglês com a minha esposa, a pastora Beatriz. Essa terça nós temos 8 horas aqui na igreja. Quer treinar o seu inglês? É o momento. Quarta-feira, aqui é quinzenal. Quinzenal, aqui são todas as semanas. Então, quarta-feira também temos às 7h30 o nosso small group, é maravilhoso. E quinta-feira, somente mulheres, que é online com a líder do Kids, que é a Dani. Ela também é a líder do small group. Então, venha participar, que é uma bênção. Temos aqui os nossos cultos, encontros. Estamos já orando, gerando para aquilo que o Senhor falará no próximo mês que nós vamos entrar. O Senhor tem ministrado alguma coisa nos nossos corações. E semana que vem eu falo com vocês a nossa nova série. Temos falado sobre a manifestação do poder de Deus. Quem foi abençoado, gente, esse mês aí, falando sobre o poder de Deus? As palavras estão todas no YouTube, então se você quer escutar alguma outra, vai lá. Todas essas aqui, da pastora Aline, da Páscoa, outros cultos que foram citados aqui. Está sendo uma bênção. Semana que vem, teremos o nosso batismo, dia 2. Nós já estamos falando com as pessoas que vão se batizar. Então, se você ainda fala assim, pastor, eu quero me batizar, só colocar o seu telemóvel, a câmera do seu telemóvel aqui nesse QR Code, que você vai cair já no formulário. Lá você vai preencher esse formulário e tem um vídeo no final do formulário ensinando o que nós cremos a respeito do batismo. Vamos explicar a diferença, o que é o batismo católico, o batismo da igreja protestante, qual é o estilo de batismo, quem tem por aspersão, tem por imersão, eu explico no ensinamento, para que você entenda o que nós cremos como igreja, baseado na palavra sobre batismo. Se você ainda ficar com alguma dúvida, claro, pode vir perguntar pra gente. Se você fazer a inscrição hoje, você vai ter essa camisa aqui. Não dá pra ver muito, mas você vai ter uma camisa personalizada para você. Se você não fez fazer a inscrição até meia-noite de hoje, você pode... Não, já era não. Aí, acredita? Você pode se batizar até a hora, não tem problema nenhum. Você só não vai ter a camisa. Amém? É porque a minha esposa, gente, ela é colérica, ela é... Vai! Não, já era a camisa. Amém. Me perdoa, eu aprendi, me perdoa, minha mãe. Pegaram, já era a camisa. Mas sobre a camisa, não tem como, porque eu preciso pedir antecipadamente. Então, até amanhã eu vou fazer essa solicitação. Então, é isso, gente. O batismo e um recado sobre o batismo. No dia do batismo, após acontecer o batismo, as pessoas que já estão batizando, elas trouxeram uma ideia para nós. Eu achei muito bacana da parte delas. Eles estão querendo fazer um almoço após esse batismo. Alguns de vocês vão trabalhar, então eu já sei que vocês não conseguem. Mas se você fala assim, pastor, eu vou participar, é certo que eu vou participar. Eu preciso que você fale comigo, com a Mariana ou com a pastora Bia. Nós vamos mandar uma lista lá no grupo, e se você não tá no grupo, manda mensagem pra gente, mas senão, coloca seu nome na lista. A gente vai colocar porque a gente precisa saber quem realmente vem. Ah, pastor, eu vou chamar minha mãe. Não tem problema, pode vir. Coloca o nome, porque assim a gente vai saber a quantidade para a preparação, né? Para ninguém ficar aqui, pô, comi só um pratinho. Não, você vai ter abundância aqui, amém? Então eu preciso saber quem vem, porque depois do batismo as pessoas vão estar com fome e vai ser uma benção. Então, batismo, dia 2, vai ser glorioso. Encoraje, gente. Se você não vai batizar, vai lá como igreja, celebrar a vida dos nossos irmãos. Ah, eu vou trabalhar meio-dia. Vai lá, 10 horas, esteja lá. Vai embora antes, não tem importância. Vê o primeiro a pessoa que vai batizar, mas vai lá. Porque é importante nós estarmos juntos nesse momento. E eu queria chamar a pastora Bia para trazer esse comunicado Bom, aqui. gente, nós como igreja, o Senhor tem falado isso conosco há algum tempo e nós vamos juntos convocar, uma convocação. Nós vamos iniciar a partir de amanhã
Amanhã é 27/4 até o dia 11/5. Olha, gente, às vezes eu misturo inglês com português, gente, tá errado. É 5/11, tá bom? Não, mas tá certo. Tá certo, então tá certo, tá tudo certo. É porque eu tô lendo novembro, não é 11/5, tá correto, é maio, ok. Como a palavra diz, né? Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para mim o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrependa-se e não se desgrace. Senão ele envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o nosso Senhor, seu Deus. Aleluia. Jejum é muito importante por vários quesitos. Jejum, primeira coisa, jejum é para mudar o nosso coração. Hein? Não é para mudar o coração de Deus, não. Ele gente, sempre será. Mas é para que a gente cale mais a nossa carne, nossa vontade, o nosso eu. Temos alguns tipos de jejum. Ore ao Senhor e Ele vai te direcionar. Temos o jejum mesmo, que é sem alimentos, né? Você fica algumas horas, ou mais de um dia, alguns dias, fica ali na base de água, algumas pessoas ficam com líquidos claros, algumas pessoas fazem jejum só de líquidos por um período, outras pessoas tiram uma refeição durante o seu dia, então eles ficam ali horas ou um período de dia. E se eu ainda não estou nesse lugar, pastor, eu não consigo nem tirar uma refeição, tem uma questão de saúde, enfim, que eu não posso tirar. Então você vai orar ao Senhor, vai tirar alguma coisa que você gosta muito, que é muito valioso para si. Rede social. Talvez não, às vezes primeiro o foco é mais alimento dessa vez. Às vezes... Mas tirar também não vai ser bom também. Não, tirar também é maravilhoso. Normalmente no jejum é um período que você se abstém desses itens. Vai dar uma tremedeira no início e tirar a rede social, mas depois volta, gente, tá tudo certo. Então, é o tempo, gente. Jejum é um lugar, não é só pra você, tô jejuando, jejum lá do dietético. Mas é pra você ir pra palavra. Pra você se ajoelhar e falar, qual foi a última vez que eu me ajoelhei? Falei, Senhor, fala comigo. É um lugar mais secreto. E esse jejum que nós queremos voltar são por 3 coisas específicas. Pelas nossas famílias, pela nossa igreja e por essa nação. Há algo que o Senhor deseja fazer em nós, através de nós. E tem muita coisa, gente, que o Senhor vai fazer nessa igreja, nessa casa. Porque o Senhor falou, é o Senhor que quer. Mas o Senhor tem falado conosco, vocês precisam estar prontos. Vocês precisam passar pelos processos. Eu não vou estabelecer algo de fora para dentro, é de dentro para fora. Então eu quero usar a minha igreja, o meu povo. Amém. Então, se arrependam. Lava os seus corações. Rasga o seu coração, não só a sua veste, não só a sua opinião, não só você, é o seu coração. Então, nós como igreja, então, quem quiser, nós estaremos, a gente sempre vai mandar um versículo ali no channel, no grupo do WhatsApp, no nosso canal. Sempre vai mandar um versículo ali. Vamos lembrar vocês, toda sexta-feira temos sala de oração. 8 horas da noite estamos aqui orando, jejuando, buscando ao Senhor. E nesse lugar, né, jejuando é porque no dia eu passo Mateus normalmente, eu também já fico no jejum o dia todo, para preparar para esse momento. É para matar nossa carne grita demais, nossa alma grita demais. Então são estratégias que o próprio Senhor nos ensina para a gente estar mais sensível à voz dele e receber a direção dele com clareza. E eu tenho certeza que nesses 15 dias nós seremos surpreendidos. Amém. Prepara para muito processo, porque quando a luz vem, mostra as trevas. Olha aí seu coração, filho, vem pra cá. E deixa eu falar o óbvio, gente. Jejum tem que tirar alguma coisa que te dói. Se você não come, não toma café. Eu vou tirar o café. Não vai tirar. Me ajuda, né? Então tem que ser alguma coisa que dói na sua carne, que esse é o propósito. Tem que doer na sua carne. Olhem ao Senhor. Se você perguntar ao Senhor, vai vir algo no seu coração. Nossa, tá vendo isso? Tem todo no coração. Normalmente ele fala, tira isso. Se abstém-se um tempo disso. Então, junte-se a nós. Vamos começar e nós vamos orar também, apresentando o nosso jejum ao Senhor. E vamos finalizar juntos aqui como igreja, combinado? Amém. E próximo? Acabou. Acabou? Então fica de pé no seu lugar. Vamos orar mais uma vez para agradecer por esse culto e também para todos aqueles que vão estar juntos nesse lugar de jejuar. Levante suas mãos se você puder, só um lugar para você se mover, enfim. Senhor, nós te damos honra, nós te damos glória por essa manhã. Nós te agradecemos pela palavra do Senhor que é viva e eficaz, que muda, transforma. Obrigado porque nós temos acesso à sua presença o dia todo, o tempo todo. Obrigado que nós só recebemos aqui as ferramentas que precisamos para continuar vivendo o nosso dia, nos nossos lares, famílias, trabalhos, nessa sociedade. Pai, nós também apresentamos ao Senhor esse jejum como igreja. Pai, assim como a sua palavra diz, nós queremos nos arrepender daquilo que talvez mudou o foco do nosso coração nessa nação. Pai, nos lembra que
nós estamos aqui, para que o Senhor gere em nós e use-nos para o teu louvor e para a tua glória. Gere em nós o teu coração, gere em nossas famílias, cura, transformação, mudança nos nossos trabalhos. E neste lugar a terra seja sarada, a terra seja curada. Nós abençoamos Portugal, nós amamos essa nação, honramos essa nação e declaramos que seremos sal e luz sobre essa nação. Obrigado, Senhor, que no período de jejum nós vamos ter sonhos, visões. Obrigado que vamos ter revelação, novos dons, batismo no Espírito Santo. Obrigado que no jejum pessoas vão ser levantadas para liderar, ativar, gerar. Obrigado, Senhor, que nós vamos evangelizar. Muito mais vamos receber alinhamento, quebrantamento, como a sua palavra diz. Nós te honramos, te agradecemos. Obrigado pelo Kids, pelo segundo andar, que já é nosso, em nome de Jesus. Abençoamos os senhorios desse lugar. Declaramos sobre a família deles o encontro com você também, em nome de Jesus. Nós te amamos, honramos e celebramos o teu nome, Jesus. Amém, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus é bom, tem uma semana maravilhosa. Nos encontramos durante a semana. Dá um abraço, um beijo. Tem café ali em cima, gente. Um abraço e um beijo. Queremos ao seu lado. Deus abençoe.